Vamos lá, ciclo da cana-de-açúcar no Brasil colonial. Né? Os portugueses com aquele interesse todo em promover a dominação da economia, né? Aí a implantação desse produto, desse ouro branco, como era chamado. Né? Então, lendo o slide aí, a coroa portuguesa queria ter lucros com a exploração da colônia do Brasil e com o pau-brasil também. Já tinha acabado, né? Esse tinha acabado é questionável, tá? Mas o lucro da cana-de-açúcar era bem maior. E é justamente sobre esse ponto que a gente vai falar nessa aula. Tá certo? A cana-de-açúcar, que era conhecido como ouro branco, a cana-de-açúcar que era deixado como o açúcar, né, era deixado como herança. Então vamos lá. No Brasil existia solo de massapê muito bom para o cultivo da cana-de-açúcar. Pessoal, o solo de massapê ele é muito característico aqui do Nordeste. Ele tem uma retenção de água que auxilia muito para a produção da cana. Vocês sabem, né? Quem é nordestino também de outras localidades também sabe que a cana-de-açúcar ela absorve muito líquido, né? Absorve muita água. Então o massapê é um tipo de solo cor escuro, como está aí no slide, quase preto e de terra fértil, encontrado na região litorânea do Nordeste brasileiro. Né? Então esse solo ele vai ser ideal. E aqui o Brasil, para vocês terem uma ideia, vai ter uma plantação de cana, uma produção, aliás, de cana-de-açúcar que vai se destacar no mundo. Né? A economia portuguesa vai ter um grande impulso com essa produção, né? De chamar a atenção de países vizinhos. Né? No próximo slide, nós podemos perceber nessa imagem aí, né, que diz assim: o açúcar ele era um produto muito procurado pelos europeus e gerava muito lucro. Né? Então, depois da queda do pau-brasil, seria somente a cana-de-açúcar, né, o produto que a ser produzido. Agora, quando falamos assim, a exportação da cana-de-açúcar ela iria ser considerável grande, né, se compararmos a outros produtos. É interessante que vocês tenham essa preocupação nesse aspecto, tá bom? Vamos lá. Passando para a próxima imagem, nós poderemos observar aí a região do engenho, né? Então, tem a Casa Grande, tá? O centro, que se destaca, a senzala, né? A moenda, que era o engenho, era a região da maquinaria, e essa maquinaria aí, gente, ela acaba por se desenvolver para outras localidades. Assim, o nome maquinaria, que é onde era o engenho, né? O açúcar, ele passa para outras localidades. O canavial, que era plantado ali, como vocês podem perceber, né? As roças. Essa produção de engenho, ela fazia com que essa família tivesse um destaque na cidade. O senhor de engenho, tá certo? O poder dele ultrapassava a sua propriedade. Aqui nós podemos perceber nesse mapa a distribuição das capitanias, né, que a gente vai ver isso aí com calma mais adiante. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse primeiro momento, nas primeiras mudas que foram trazidas da Ilha da Madeira, Martim Afonso, responsável pela instalação do primeiro engenho em São Vicente, no ano de 1533. Vocês podem perceber, primeira metade do século XVI. E aí é interessante perceber que foi em São Vicente, na região sudeste. Vou passar para outro slide agora. Vamos lá. Em seguida vieram outros, né? O Nordeste foi a principal região, o litoral baiano também, tá certo? A maior parte da produção da economia açucareira do ciclo do açúcar foi nessas localidades aí, tá? Vamos para um próximo slide, uma próxima imagem. Aí, ó. Vejam só.
66 engenhos aqui no Nordeste, tá vendo? 36 engenhos ali, né, chegando em Salvador. Então vejo que o Nordeste tem uma quantidade considerável de engenho. E que lá no finalzinho, na região Sudeste, nós temos a produção da cana-de-açúcar. Também, agora, obviamente, como eu falei para vocês, em menor número. Tá? Vamos ver uma próxima imagem aqui. Esse conteúdo de engenho, da produção do açúcar, ele é bem tranquilo, tá certo, gente? Então, mais uma vez, uma outra imagem aí, ó. Tem a igreja, né? Vocês sabem que o Brasil, ele é tido como a religião oficial católica, então era muito comum ter uma igreja perto ali. Tá? A Casa Grande representava o domínio dos senhores de engenho sobre a população local. Quase toda a colônia em torno da grande propriedade rural. Né? Então, a vida social no Brasil dessa época, ela começa ali, né? No engenho, né? E aos arredores. A gente pode falar também, a gente pode citar do povoamento que houve em outras localidades, mas se destaca principalmente nessa região aí, né? Onde a nossa história ela começa a ser formada, tá? De forma bem contundente, bem considerável. Aqui nós podemos perceber a produção da cana, né? A mão de obra escrava. Essa mão de obra era a maior parte, né? Obviamente, se você perguntar ao professor, mas tinha trabalho assalariado de pessoas de confiança, pessoal, tá certo? Cargos de confiança, sim, recebia algo em troca. Poderia ser uma habitação ali, não na senzala, obviamente, né? Já que tinha um controle sobre os escravos, e essa pessoa que teria um trabalho assalariado poderia ter sido um ex-escravo ali de braçal, né? Da força braçal, onde usava os braços, tá certo? Passava a ter o controle. E vocês podem ver aí fazendo a parte da produção de açúcar em que se retira a cana, né? Leva para a maquinaria, leva para um engenho, para até chegar ao processo de purgar, tá certo? O cachorro tá latindo aí, normal. Vamos embora, meu cachorrinho aí. A mão de obra era totalmente escrava, tá? Mas como eu falei, se você prestar atenção, vão existir momentos que a gente se depara na leitura da história do Brasil com uma mão de obra sem ser escrava. Eles recebiam algo, né, como eu falei, tipo uma moeda de troca. Vou passar para a próxima imagem. Veja essa comparação com a charge do lado esquerdo do Brasil de 1723 com a outra charge do Brasil de 2010. Tá? Então, 1723, meu cachorrinho está virado. Era Manuel, escravo, corta cana por mais de 12 horas por dia. A única coisa que recebe em troca do trabalho é moradia e alimentação. Né? Brasil 2010, Manuel, que não é escravo, corta cana mais de 12 horas por dia, recebe em troca de seu trabalho um dinheiro que mal dá para alimentação e moradia. Né? Isso aí faz com que a gente faça uma reflexão das condições péssimas de trabalho e que até a nossa atualidade ainda existem locais em que as pessoas vivem em condições péssimas para realizar o trabalho, né? Mas que de forma gradativa as nossas autoridades estão tomando providência para que não aconteçam mais isso, tá certo? Em relação ao trabalho escravo, a gente viu, é chamado de trabalho braçal. Não pensem que o trabalho escravo seria resumido a essa atividade. Né? Temos vários outros tipos de trabalho, até mesmo dentro de um engenho, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem o trabalho doméstico, a gente tem um trabalho de
cuidar dos animais, tá certo? Não necessariamente dentro da produção da cana-de-açúcar, viu? Então, a gente para por aqui nesse assunto e na próxima aula nós vamos continuar. Por enquanto, não vou colocar atividade para vocês. Eu quero que vocês leiam mais a respeito e o material que eu deixar disponível, tá bom? Um abraço, um beijo. A gente continua na próxima aula.